Gente, o estudo de hoje é Romanos 13 e eu gostaria de trazer uma breve meditação em cima desse texto para vocês. É um texto que, à medida que a gente for desenvolvendo, vocês vão ver a linha de raciocínio que é desenvolvida nele. Mas logo de cara eu quero dizer que o difícil desse texto não é a profundidade teológica, não é que as afirmações são complexas, nem nada disso. O difícil desse texto é que ele é objetivo demais. Então não deixa muito espaço para a gente escapar, para tentar torcer o texto, para tentar achar outros que falam coisa diferente. Ele é objetivo demais, é direto ao ponto, é claro demais, então não tem como fugir dele. E o problema é que ele fala coisas que podem nos deixar bastante desconfortáveis. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve revisão do capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, o pastor Alexandre pregou muito bem, com machadinha, eu espero que ninguém tenha esquecido. A machadinha é minha, então os jovens assistam, hein? Vocês estavam fazendo cantina, mas assistam online. Basicamente, Romanos 12, fazendo uma passagem super rápida, o pastor Alexandre falou que é um capítulo prático, é uma coisa prática demais a Bíblia. Porque Romanos de 1 a 11 introduz e explica e desenvolve profundamente o tema de justificação pela fé. A graça de Deus. Romanos 11 talvez resume tudo no versículo, acho que é o versículo 32, que fala que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que igualmente pudesse manifestar graça a todos, ou exercer misericórdia sobre todos. O texto, a mesma expressão Paulo usa em Gálatas 3:22 também, dizendo a mesma coisa. Todo mundo está debaixo do pecado, para que Deus possa igualmente demonstrar misericórdia para todo aquele que crê. Isso que está em Gálatas 3:22. Então, tendo em vista que não tinha nada que a gente pudesse fazer em relação ao nosso pecado, e tendo em vista que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para morrer, ressuscitar, levar sobre si nossa condenação e trazer vida para nós, a única coisa que nós podemos fazer em resposta quando cremos é nos oferecer como um sacrifício vivo. Isso é a primeira ilustração lá. O que isso envolve? Isso envolve uma sujeição, uma entrega completa a Deus, envolve uma renovação da nossa mente, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é Romanos 12, 1 e 2. Isso também significa que com a renovação da nossa mente, nós temos que ter uma visão diferente do corpo, que a gente faz parte, que é a igreja, como também uma visão diferente de nós mesmos. Ali, continuando o texto, fala que cada um deve ter uma imagem equilibrada de si mesmo. Isso resulta em uma autoimagem equilibrada. Inclusive o pastor Tim Keller, de Nova York, escreveu um livro chamado The Freedom of Self-Forgetfulness, que é a liberdade de eu esquecer de mim mesmo. Eu lembrar que eu faço parte de um corpo, lembrar que eu tenho liberdade em Cristo do pecado e liberdade para servir, para ser parte de um corpo vivo, santo, justificado, salvo por Ele, separado para boas obras, e portanto eu não preciso ficar pensando em mim mesmo com autoconceito, nem sequer me preocupar tanto com o que outros dizem de mim. Devo me preocupar com os dons e talentos e chamado que Deus deu para mim e o que eu tenho que fazer no corpo com isso. E aí, claro, entra a questão de dons, de serviço mútuo do corpo, cada um tem sua função diferente. Isso está lá em Romanos 12 também, que é a terceira ilustração. E isso também leva a valores, a uma ética pessoal radical, que significa não só que eu vou ter uma empatia profunda com as pessoas em volta, que eu vou ter amor fraternal, que eu vou me dedicar de maneira prática, com hospitalidade, com bondade com as pessoas à minha volta, como também, aí começa a coisa difícil. Eu tenho que orar pelos meus inimigos, abençoar aqueles que me perseguem, conforme Jesus mesmo falou, e Paulo ecoa em Romanos 12. Eu tenho que devolver o mal com o bem, responder o mal com o bem. Eu tenho que orar pelos meus inimigos, pela salvação deles, e que eles sejam humilhados, talvez, pela minha bondade, pela bondade de Deus através de mim para eles. Isso tudo está lá em Romanos 12. Se meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar de comer. Se tiver sede, dá de beber. E assim por diante. Isso está no final de Romanos 12. Paulo fala uma coisa interessante, que a gente deve dar lugar à ira de Deus, ao invés da gente se vingar. E Deus diz que a Ele pertence a vingança. Então esse é um resumo rápido de Romanos 12. Mas aí então entra uma coisa chocante que eu descobri hoje. Romanos 13 é a continuação do 12. Então não tem como eu isolar e fazer uma teologia diferente. Também não tem como dizer que o contexto é diferente. Não tem como eu sistematizar e suavizar o que está sendo falado. Romanos 12 tem imperativos da parte de Deus para a nossa vida cristã. Romanos 13 continua no mesmo tom,
os mesmos imperativos no mesmo contexto. Isso é difícil, porque fala coisas que eu pessoalmente, Jason, não gosto. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu tenho uma veia meio revolucionária. E, no entanto, sendo servo de Deus, salvo em Jesus Cristo, eu tenho que me submeter a tudo, ao que eu gosto e ao que não gosto. O Espírito Santo tem que me transformar, não eu transformar a palavra para dizer o que eu quero. E o contexto de Romanos 13 é um contexto de submissão a autoridades governamentais. É isso que é dito ali. Vamos lá então, Romanos 13. Eu sei que é incomum a gente ler textos muito longos, mas eu quero ler o capítulo inteiro, porque eu vou fazer referência aos versículos do texto inteiro. Eu prometo não ler mais de uma vez. Tá, Romanos 13. São somente 14 versículos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se reúnem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos orar e a gente continua. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos que ela é objetiva e clara, Senhor. O Senhor nos deu por escrito para que não pudéssemos corromper por tradição oral ao longo do tempo, Senhor. O Senhor inspirou pessoas que não só escreveram os textos originais pelo Teu Espírito, como também pessoas que traduziram a ponto da palavra chegar aqui hoje, Senhor. Pura em seu conteúdo, objetiva nas suas instruções e revelando claramente quem o Senhor é e quem nós somos diante de Ti, o que é preciso ser feito. Peço que o Senhor nos dê sabedoria para compreender, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para falar o que o Senhor quer falar à igreja, Senhor, que dê ouvidos sábios e discernimento aos ouvintes para que levem para casa aquilo que é Teu, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, antes de falar das questões práticas, então, os deveres práticos que nós temos baseado em Romanos 13, eu gostaria de começar pelas exceções. Eu gosto muito dessas exceções, eu estudo as exceções, eu acompanho as exceções, o meu desejo é que surja uma dessas exceções no Canadá e revolucione o país e mude tudo, mas raramente esse é o caso. Tem o caso do Hugh Latimer. Peguei várias pessoas da história da igreja, tá? Hugh Latimer foi um cara que peitou a liderança religiosa da sua época, confrontou a monarquia na Inglaterra, pregou ousadamente dentro das igrejas anglicanas e fora. Era o bispo do povo, inclusive era um bispo que não era convertido. Uma vez um cara se converteu ouvindo uma mensagem dele,
E pela graça de Deus, esse cara encontrou com ele, evangelizou ele e ele se converteu. Olha que coisa louca. E ele se tornou um revolucionário cristão. John Huss, um dos caras cedo na reforma protestante, se recusou a pregar em latim, pregava a palavra de Deus em holandês para o povo. Se recusou a se submeter a autoridades governamentais, no caso da igreja, que proibiam que tal coisa fosse feita. Todo mundo conhece Lutero, não precisa nem falar. A ousadia dele, não só em primeiro ir pelos canais da igreja, mas depois, quando a igreja se recusou a ouvir, ele ousadamente pregou as 90 teses dele na parede, gerou uma revolução e aqui estamos nós. Temos o caso do William Wilberforce, que se converteu e fez uma carreira política brilhante, foi encorajado inclusive a não abandonar a carreira política, porque ele queria pregar o evangelho, foi encorajado a não abandonar a carreira política, usar sua posição como político, para não só trazer uma mudança completa na visão da Inglaterra sobre a escravidão e o fim do trade, do comércio de escravos, pelo menos nas colônias inglesas, e também o enforcement disso pelos navios ingleses, como também uma reforma moral na Inglaterra. Ele conseguiu passar um projeto de lei de reforma moral na Inglaterra. Pouca gente fala disso. Interessante pra caramba. Também tem esses caras aqui, Oliver Cromwell. Outro que peitou a liderança religiosa de sua época, a igreja institucionalizada, que estava corrompida junto com o governo, e se levantou duramente no Reino Unido e pregou o evangelho ousadamente. E ganhou apoio político, e teve toda uma história aí que depois quero que vocês pesquisem esses caras. Não vou ficar dando os detalhes ainda. Tem o Bonhoeffer, que é um dos meus favoritos. Inclusive, eu mostrei um filme para os jovens horroroso. Se procurem filme do Bonhoeffer, achem um bom. Diferente do documentário que eu mostrei para os jovens, era uma caricatura horrorosa. Enfim, o Bonhoeffer foi um dos caras que penetrou a agência de espionagem alemã durante a Segunda Guerra Mundial e participou do planejamento do assassinato do Hitler. Eles falharam, claro. Mas ele também pregou ousadamente o evangelho contra as ordens do nazismo de se silenciar. Foi preso, continuou testemunhando na cadeia, foi para o campo de concentração e morreu enforcado. Mas espera aí, eu não falei o que aconteceu com os outros, que se levantaram contra o governo. E justificadamente diante de Deus, gente. São as exceções. Espera aí, vamos no Cromwell então. Cromwell foi enforcado. Quem conhece a história do Cromwell deve dizer que tem alguma coisa errada, né? Porque ele morreu, normal, com apoio político e tudo mais. Mas aí conseguiram trazer o outro rei de volta ao trono. O rei estava com tanta raiva desse cara que mandou desenterrar o corpo dele, enforcou. É verdade. E aí enterrou debaixo da área de enforcamento. Né? Ô, Tiago, você volta um slide para mim? Por favor, que eu não sei voltar aqui. Wilberforce morreu feliz. Tá, é uma exceção ali. Lutero também morreu feliz, mas sempre debaixo de tremenda perseguição e da culpa que a revolução que ele levantou causou a morte de dezenas de milhares, ou centenas de milhares de pessoas. Então ele tinha um peso grande com isso. Que eu não sei como ele lidava, mas diante de Deus ele estava limpo, porque ele fez a coisa certa. Volta uma antes. Volta mais um slide, Thiago, por favor. Aí, beleza. John Huss, maravilhoso, revolucionário, um dos pré-reformadores 100 anos antes de Lutero, preso e queimado vivo. E o Hugh Latimer, um bispo de altíssimo nível, amigo de príncipes e tudo mais, confrontou a monarquia, foi para cadeia e queimado vivo também. Isso aqui, esses exemplos extremos, parecem talvez uma exceção, parece que eu estou escolhendo pessoas que têm uma história trágica e que exerceram um papel legítimo, se levantaram contra o governo de uma maneira legítima, honesta, correta, chamados por Deus para isso mesmo. Mas às vezes a gente esquece que tem um preço que é pago junto com isso. E isso faz parte do princípio que eu vou passar para vocês logo adiante. Agora eu vou pular esses slides aqui. A gente gosta das exceções. Tem mais uma aqui. O Boston Tea Party, para quem é muito envolvido em história americana. Não estranhe que não tem exemplo canadense, porque os canadenses não costumam ser revolucionários. Não tem nada muito extraordinário na história canadense, que eu saiba.
O Boston Tea Party foi quando a Inglaterra estava impondo tarifas muito pesadas sobre as colônias, inclusive exigindo que todo o transporte e comércio fosse feito através de canais ingleses, e cobrando taxas imensas, terríveis, injustas sobre isso, exercendo uma opressão muito grande sobre as colônias. O povo de Boston se rebelou e o chá, que deveria ser transportado por navios ingleses, eles jogaram no mar. E aí começou o Tea Party, que inclusive até hoje é um nome carregado por uma ala mais radical do Partido Republicano. E isso foi parte da Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos e na fundação de um país com fundamentos cristãos contra uma opressão antibíblica e errada da Inglaterra. Então, mais um exemplo legal que a gente gosta tal, quando olha para revolucionários, né? Mas agora a gente vai partir para o corriqueiro. Agora a gente vai partir para o que está em Romanos 13. Que é o corriqueiro. Romanos 13 fala para a gente não se levantar contra o governo. Romanos 13 nos dá o primeiro princípio, é que a gente deve submissão ao governo. Esse ali é o brasão do Canadá, o outro é o brasão da República do Brasil. Eu ia colocar uma foto do Trudeau e da Dilma, mas eu não aguentei. Aí, não dá não. E eu ia colocar uma foto da Notley no meio, esse ali é o brasão de Alberta, mas eu preferi colocar isso, que é mais simbólico. E que simboliza também uma das coisas que o texto diz. Que o texto diz que a autoridade é instituída por Deus. E pessoas são colocadas nessas posições de autoridade como ministros de Deus. A palavra ministro ali não é um papel sacerdotal na palavra, a palavra é diácono. Mesmo que a gente tenha aqui os diáconos que lideram o serviço, quem ocupa esses cargos de autoridade é um servo de Deus que tem como missão, como propósito de existência, a promoção da justiça, o reconhecimento do bem e a punição do mal. O que implica que eles estão debaixo da autoridade de Deus, e o bem que eles devem recompensar e o mal que eles devem punir, inclusive a palavra no original é vingar o mal, faz uma alusão inclusive a Romanos 12, 19, quando Deus fala: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Uma das ferramentas temporais pelas quais Deus vinga o mal é através de autoridades governamentais, que têm o poder legítimo instituído por Deus de exercer justiça para conter o mal e promover a paz e reconhecer o bem. O papel, então, desses governos, dessas autoridades instituídas, é promover justiça. O texto, inclusive, fala uma coisa pesada, que fala que, nas minhas palavras, não é à toa que o governo carrega espada. Você acha que espada é para quê? Para fazer carinho? Para só ameaçar e ser uma ameaça vazia? Espada é para matar. Para quem diz que pena de morte não é bíblica, está aqui um texto no Novo Testamento que claramente diz que o governo tem autoridade diante de Deus para usar força letal para conter o mal. Não só polícia em caso de emergência, como o próprio Império Romano, corrupto e terrível, a quem Paulo estava sujeito, carregava força letal, tinha pena de morte e em nenhum lugar isso é condenado. Não estou aqui falando que tem que mudar as leis do Canadá nem nada. Estou falando que sistemas políticos que têm força letal sobre a população têm legitimidade divina para tanto. E, portanto, ideias de desarmar a polícia e coisas assim são ideias completamente antibíblicas. Se a gente, como cristão, quer desarmar a polícia, ou tem algo muito errado com o sistema em que a gente vive, porque a polícia é tão corrompida que não é confiável, e a gente tem que orar por uma revolução da parte de Deus para trazer paz e justiça para o povo. Diferente do que a gente às vezes imagina, os grandes revolucionários, a revolução pode ser uma transformação de vidas pelo conhecimento do Evangelho, para que essas pessoas venham se submeter a Deus e promover a justiça. Ou isso, ou então a gente tem algo muito errado na nossa visão de autoridade, e a gente talvez tenha razão para temer a autoridade. E que o texto diz, por questão de consciência, a gente deve se submeter e pagar tributos e fazer tudo mais, andar em obediência, para que a gente honre as autoridades e viva em paz. Isso é uma questão imperativa, muito difícil no texto. Porque quando a gente olha, porque a Neuzinha acabou de falar aqui e orar, como o programa do governo da Rachel Notley aqui em Alberta, que é um programa radicalmente anticristão, eles têm uma base marxista, o marxismo cultural tem uma base ateísta, e na verdade o ateísmo deles é disfarçado em um ateísmo racionalista, do materialismo ateu, mas na verdade a fundamentação é uma fundamentação, não vou nem dizer mística, é uma fundação do paganismo,
Por exemplo, da psicologia junguiana. É um fundamento profundamente diabólico, gente. Não é, são ideias novas e progressistas. É um fundamento profundamente diabólico que tem raízes místicas, antibíblicas, anticristãs, se posicionam evidentemente, fortemente, abertamente contra tudo aquilo que vem de Deus. Eles não vão conseguir convencer nenhum de nós. Eles vão atrás dos nossos filhos e vão mudar esse país através dos filhos de você, gente. A Bíblia fala que a gente tem que se sujeitar ao governo. Beleza. Então tá, é errado, sei lá, tacar fogo no parlamento. Não estou dando essa ideia, por sinal. Seria retardado. Ridículo. Agora, é errado eu fazer uma ligação com o ministro da Educação? Eu não estou indo pelos canais legais reconhecidos. Eu não estou oferecendo para ele a palavra de Deus, dando um alerta para ele que ele está pervertendo a justiça e vai cair debaixo de condenação? É errado. Nós aqui, cada um de nós, todos nós, nos levantarmos e mandarmos cartas para os representantes parlamentares da província, cada um da nossa região, mandar cartas em massa para o ministro de Educação e para a mídia. Isso tudo numa sociedade democrática que nós vivemos é permitido. Quantos de vocês, sabendo desses projetos de lei, já ligaram e já manifestaram o desgosto dentro de uma sociedade democrática que é livre direito nosso contra isso tudo? E, no entanto, quase todo mundo que eu converso sobre isso fala um monte, reclama um monte, eu inclusive. A gente reclama muito, a gente fala mal, a gente procura saídas, procura escapes, mas quantos aqui se manifestaram legitimamente dentro dos canais legais, em submissão ao governo? Não é em submissão mandar uma carta, é fazer uma ligação. Inclusive, a Bíblia louva pessoas que confrontam aqueles que estão no poder quando estão em erro. A Bíblia condena aqueles que veem o mal e não denunciam. Efésios 5,11 fala assim: não participe das obras das trevas, antes exponha-as. Quantos de nós aqui já expomos essas obras das trevas? Pelos meios legais, legítimos. Gente, quando chegar ao ponto que vai precisar levantar um revolucionário daqueles, todos nós provavelmente já vamos estar mortos. Porque naquele caso lá, qualquer pessoa, em todas aquelas épocas, qualquer pessoa que se levantava duramente contra as autoridades, legitimamente, diante de Deus, para promover aquilo que era justo, perdia a cabeça. A gente vai esperar esse ponto antes da gente, como cristão, parar de ser covarde e aprender a ser sal e luz no mundo, como a gente é chamado, de uma maneira clara, de uma maneira ousada, como Romanos 12 e 13 fala? Talvez essa é a minha maior indignação, porque a gente é tão ousado falando aqui no nosso meio, e a gente posta tanta coisa bonitinha no Facebook, mas na hora de falar alguma coisa, na hora de fazer uma ligação, fazer alguma coisa que dá algum resultado, ao invés de só criar barulho no Facebook, ninguém faz. E eu não estou trazendo voz de condenação aqui para vocês, porque eu estou me incluindo nisso. Eu sei, por exemplo, que o pastor Jaime, semana passada, mandou uma carta para o ministro da Educação. E eu acho que cada um de nós podia seguir esse exemplo, porque isso dá, tanto para a oposição no governo de Alberto, uma questão prática, quanto para o ministro da Educação, dá uma visão clara do que o povo realmente pensa. Que é uma maneira legítima de se levantar em submissão dentro do sistema, reconhecendo a autoridade deles, tratando-os com honra, conforme o texto diz. A gente pode, sim, confrontá-los com a verdade do Evangelho. A gente deve honra, o que não significa que a gente deve silêncio. Existem maneiras legítimas, legais, corretas da gente trazer essa honra, inclusive reconhecendo eles como autoridade sobre nós. Quando eu, como cristão, escrevo uma carta, ou faço uma ligação, ou me posiciono publicamente diante do ministro da Educação de Alberto, eu estou reconhecendo a autoridade dele sobre mim. Isso é uma honra. É obediente. E, no entanto, quantos de nós fizemos isso que é nosso dever como cristão? Não só de pregar o Evangelho, testemunhar, falar na linguagem que a gente fala, mas se posicionar na sociedade e trazer mudança. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês. Mas tem outras instruções também. Antes de passar, autoridades instituídas por Deus, embora o texto se refira a autoridades governamentais, tem muitas outras, tá? E que se a gente não mostrar isso aqui na igreja, a gente não tem nem legitimidade moral para sair falando do governo. Por exemplo, autoridade de pais sobre os filhos. Filhos desobedientes são uma violação disso aqui. Autoridade do homem como cabeça da casa. Isso é instituído por Deus. Se alguém é feminista, o problema não é comigo. O problema é com a Bíblia. Isso é uma questão de insubmissão. Autoridade
do ser humano sobre a criação. Isso é instituído por Deus, gente. E a gente tem que resgatar essa visão clara, objetiva e direta das Escrituras. O segundo aspecto disso é que o texto fala para a gente... Olha que não mude de novo. Para a gente pagar a todos aquilo que é devido. Fala assim, se imposto, paga imposto. Se é algum tributo, eu não sei bem a diferença em grego lá, mas, enfim, dinheiro que se dá para o governo. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Já falei da questão de honra, de reconhecer quem está a autoridade e tratar de acordo com o cargo, reconhecendo o papel, reconhecendo que eles são colocados lá por Deus, reconhecendo que a justiça, eles têm o dever diante de Deus de promover a justiça, e que essa justiça, inclusive, pode ser sobre nós, que entramos numa época de sofrimento, porque nós não somos capazes de nos posicionar. Deus traz perseguição e sofrimento para purificar a sua igreja e que ela aprenda a se levantar. Talvez essa justiça também é exercida pelos que são autoridade. Mas a gente deve pagar aquilo que é devido. Eu coloquei ali, pago ou não? E se eu dar um dízimo maior? Será que Deus me desculpa? É interessante, gente, que Jesus, em duas ocasiões pelo menos, fala sobre impostos. A primeira delas, quando os mestres da lei e os herodianos chegam em Jesus, perguntando se deviam pagar impostos ou não, a César. Jesus pede uma moeda e pergunta, de quem é essa imagem que está na moeda? Falaram, de César. Então ele fala, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Rav Zachariah, eu já citei isso na igreja antes, fala assim, que talvez um outro ângulo de olhar para isso é, a moeda tem imagem de César, então dê para ele. Deus que dá, Deus que tira, não interessa, Ele vai cuidar de você. O que pertence ao governo, dê ao governo. Mas o que tem a imagem de Deus, que é você, pertence a Deus, então se entregue a Deus também. Nós devemos pagar todos os impostos que nós devemos. Não existe nenhuma legitimidade para sonegar imposto. Não existe, gente. Absolutamente nenhuma. Essa questão de pagar impostos, gente, é dura para o cristão, às vezes porque a gente pensa que a gente poderia usar melhor o dinheiro. Eu poderia, por exemplo, investir na igreja, investir em criança, ao invés de sustentar um governo corrupto de Alberta, que está promovendo uma agenda marxista e anticristã, eu poderia economizar esse dinheiro e investir ele em evangelização. Gente, pecado não é justificado pela motivação de fazer o bem. Inclusive, isso é uma forma de eu achar que eu estou no controle e não Deus, e achar que a autoridade que está lá não foi Ele que instituiu, portanto que Ele não é soberano e que eu sei melhor que Ele. Isso é uma violação da soberania de Deus. Eu devo pagar os impostos e ponto final. Agora, num governo como o canadense, que ainda tem algumas vantagens, por exemplo, você doar para instituições caridosas como igreja e receber uma parte de volta nos seus impostos, faça como for. Mas aí se perder isso, a gente vai parar de doar? O fato é que aquilo que é devido a Deus, a gente dá, o que é devido ao governo, a gente dá e ponto final. Isso inclui temor, respeito, honra, obediência, submissão e assim por diante. Isso inclui também, na questão da resistência, quando eu dei o exemplo de todos aqueles caras que resistiram às autoridades e pagaram duramente em sua vida, isso inclui o reconhecimento que a gente tem uma autoridade superior, que é a autoridade de Deus. E que se o governo dá uma instrução que viola diretamente aquilo que, em sã consciência, a gente não pode fazer como cristão, a gente tem o dever de resistir abertamente. E vejam bem o que eu falei, resistir abertamente. E estar dispostos a sofrer as consequências. Não adianta nada eu dizer, puxa, eu não vou pagar imposto porque eu não concordo para onde está indo o dinheiro e escondido desviar o dinheiro. Isso é pecado, a gente deve pagar os impostos e acabou. Agora, se houver uma ordem direta de, por exemplo, aqui na igreja a gente fazer um casamento homossexual, nós vamos nos posicionar contra, vamos dizer que não, e muitos de nós vão pagar um preço, provavelmente de cadeia ou multa ou fechar a igreja, o que for. Nós precisamos abertamente nos posicionar contra aquilo que vai diretamente contra a vontade de Deus, e em sã consciência a gente deve sofrer as consequências. É isso que é o princípio bíblico, tem o princípio, inclusive, dos discípulos resistindo às autoridades do templo, que eram autoridades também políticas, dizendo que não iriam parar de pregar o evangelho, porque importava mais obedecer a Deus do que a homens. Então essa é a linha que nós traçamos. A segunda vez que Jesus foi perguntado sobre impostos, era sobre pagar imposto do templo. Primeiro de tudo, ele é o filho de Deus, é dono do templo. Então ele não tinha que pagar. E ele mesmo diz isso, que ele não tinha que pagar. Ele não tinha que pagar. Ou que filhos não têm que pagar imposto para o pai. E, no entanto, ele paga o imposto.
reconhecendo as autoridades instituídas, reconhecendo que imposto é um dever de cada cidadão independente do uso. Embora as autoridades do templo fossem profundamente corruptas, o nosso dever de cidadão não é tentar corromper a autoridade, é fazer o nosso papel. E através disso a gente vai ser uma lei, uma luz. Através do cumprimento da lei a gente vai ser uma luz no mundo. Isso está no versículo 8, por exemplo, que é a... Pula um slide aí, deu algum problema aqui no iPhone. Por favor, Thiago. Deu certo. Na questão aqui, de que a gente não deve dever nada a ninguém. Ali, as pessoas sempre pegam esse versículo e falam de dívida, mas eu quero dar uma explicação rápida aqui. Dívida é antibíblico ou não? É pecado ter dívida ou não? Não está todo mundo pecado aqui. Todo mundo tem mortgage, todo mundo está vivendo numa casa e vai pagar aluguel. Todo mundo pega o sanduíche e depois paga, ou então paga e depois pega, depende, se é na cantina ali, acho que a gente pega antes de pagar, então está em dívida ali por um segundo, pelo menos, né? Não tem nada a ver, gente. Tá? A questão é, a expressão em inglês talvez é outstanding debt. Eu ser inadimplente, eu ter uma dívida e não pagar. Ou eu contrair dívidas de uma maneira irresponsável. Mas muito mais que a aplicação financeira aqui, que é óbvio, é uma questão de integridade pessoal, gente. Eu não estar escravizado. Eu saber de onde vem meu sustento e não me escravizar com compromissos financeiros que são impagáveis. Mas muito maior que isso, é uma questão de integridade pessoal em relação a dívidas. Que eu tenho uma dívida permanente. Eu tenho uma dívida. Eu não devo dever dinheiro para os outros sem pagar, assim por diante, contrair dívidas que eu não posso pagar e tal. Não vou nem falar muito disso, que isso é óbvio, gente. A questão maior é que ali fala, não devo nada a ninguém, nas minhas palavras, a não ser o amor. Aí eu vi um engraçadinho uma vez falar que eu posso dever o amor, quer dizer que eu posso sempre ficar em dívida, não preciso amar então. Porque o amor é uma ordem que eu fico em dívida. A questão obviamente não é essa, a questão é que o amor é uma dívida contínua, nunca tem como eu amar o suficiente. Nunca tem como eu cumprir todos os requisitos do amor com todas as pessoas o tempo todo. Então, eu estou sempre em dívida e esse tem que ser o guia. Além disso, aqui fala que eu cumpro essa regra, essa lei, esse preceito de andar em amor ao cumprir toda a lei. E só é possível cumprir toda a lei, não adulterará, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, assim por diante, as leis que falam das relações humanas aqui, sem obviamente mencionar a relação com Deus, só é possível cumprir isso se eu sou justificado pela fé, cheio do Espírito Santo e assim por diante, como diz no capítulo, todos os capítulos anteriores, mas pegando o capítulo 8 ali, o começo do capítulo 8 que fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É isso, gente. Então, obviamente, a gente não deve ficar em dívida na relação do amor. Eu coloquei a imagem ali famosa de serviço e tal, né? De quando Jesus lavou os pés dos discípulos, embora a simbologia fosse outra, esse texto é muito usado para a questão de humildade no serviço. Sempre que eu tenho a chance de expressar amor para o outro, eu devo, nunca posso ficar em dívida nisso. Eu tenho que cumprir. É uma questão de integridade no cumprimento da lei. Isso está em Gálatas 5:22 também, fala que se a gente andar pelo Espírito, fala do fruto do Espírito, né? Mas um pouco antes fala que se a gente andar pelo Espírito, a gente nunca mais vai satisfazer os desejos da carne. Mas ao contrário, a gente vai expressar paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio e assim por diante, que é o fruto do Espírito. E isso é só expresso nas relações interpessoais. Não posso expressar isso sozinho, demonstrar o fruto do Espírito sozinho. Paciência, talvez precise um pouco comigo mesmo, mas fora isso, se eu estou sozinho, eu não consigo expressar nada disso. Mas uma vida em comunidade, em sociedade, eu devo expressar tudo isso e eu vou estar sempre em dívida. Nos outros quesitos, na questão de integridade, de cumprir a lei e, obviamente, pagar impostos, de honrar os governantes, eu não posso ter nenhuma dívida. Em conclusão, gente, o texto fala que a gente deve fazer tudo isso, ou seja, desde lá do começo de Romanos 12, a entrega, o reconhecimento de quem eu realmente sou, reconhecer meus dons, reconhecer que eu sou feito por serviço, a expressão do amor fraternal, abençoar meus inimigos, depois honrar os governantes, me submeter a eles, pagar os impostos, não ficar em dívida no amor. Eu tenho que fazer tudo isso, compreendendo o tempo em que a gente vive, que é um tempo da iminência do volta de Cristo. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e deixou claro que a volta dele é iminente, pode ser a qualquer momento.
a gente deve compreender que a restauração de todo e qualquer poder, todo e qualquer governo justo, a criação a implementação do reino de Cristo completo, a eliminação do mal, da dor, do sofrimento, só vai vir na segunda vinda de Cristo. E a gente então deve ter consciência de que a gente tem que viver na perspectiva de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu estava falando com o Jean esses dias, ele comentou, falou, cara, aqui tem algumas coisas interessantes na minha vida que me desafiam a viver de maneira íntegra. Uma delas, e talvez a principal, é saber que Cristo pode voltar a qualquer momento. Imagina se eu estou fazendo uma coisa que eu não devo e Jesus volta. Cara, que vergonha. Mas não só isso, é muito mais que isso. Eu já dei alguns exemplos engraçados, mas é evidente, gente. Se a gente é cristão, a gente crê na declaração de fé que está em Romanos 10. Romanos 10 diz que aquele que com a boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, ali não dá ênfase na salvação, dá ênfase em senhorio e obediência. Se a gente com a boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, e no coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Agora, se eu me chamo de cristão, mas eu vivo uma vida morna, e eu tento relativizar o conteúdo claro e objetivo e histórico do Evangelho, como alguns teólogos liberais, tipo Bart Ehrman, dizem, Jesus é histórico, mas ele na verdade é um histórico diferente, é um compósito de personagens que agradaram o povo judeu ali, e foram vários deles mortos, então eles construíram um compósito histórico para segurar como exemplo supremo para as pessoas crerem naquilo. E daí a ressurreição de Cristo, a ressurreição desse arquétipo, na verdade na mente e coração das pessoas que creem. E isso é o cristianismo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, da absoluta historicidade, veracidade da ressurreição de Cristo. E ele fala que se é só nessa vida, ou só para essa vida que você crê em Jesus Cristo, se é só nessa vida que você tem esperança nele, você é o mais miserável de todos os homens. Nós deveríamos ter as pessoas com dó de nós, porque nós temos uma esperança falsa e vazia. Mas se Cristo ressuscitou realmente, e evidentemente que sim, e a gente crê nisso, e declara isso, e crê no nosso coração, e a gente é cristão, a gente deveria crer com a mesma intensidade na ressurreição dele, como também na vinda dele. A volta dele para restaurar todas as coisas. E sabendo que isso é iminente, como que a gente está vivendo? A gente está dando mais ênfase na mudança do governo do que na mudança na nossa vida? A gente está dando mais ênfase em derrubar um projeto de lei que tem que ser derrubado mesmo, ousadamente tem que ser derrubado esse projeto de lei, mas a gente está dando mais ênfase nisso do que no evangelismo? A gente está dando mais ênfase nisso do que em santificação? O texto fala assim, acorde você que dorme. Ande como alguém que está na luz, está raiando o dia, acorde. Ande de acordo com essa verdade, não se distraia, não ande em pecado, ande com decência, como alguém que pertence à luz. Tenha prioridades corretas, ande de maneira digna. É interessante que o acorde é uma questão de posição, nossa, despertar, eu perceber o que está acontecendo. Mas muitos de nós param nisso, a gente acorda para a verdade do Evangelho e às vezes para nisso. A gente fica confortável e fica reclamando do governo e outras coisas assim. Aqui fala, acorde e ande. Acorde e faça alguma coisa. Ande de maneira digna. E gente, por causa de tudo isso, esse texto é muito difícil. Porque se eu falar de Romanos 12, 1 e 2, fala de me oferecer como sacrifício a Deus, me entregar a Ele, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dEle, renovar minha mente. Eu posso deixar isso tudo subjetivo, aéreo. Eu posso falar de dons de uma maneira egoísta, para ter reconhecimento, para achar posição. Eu posso falar de amor fraternal pensando no conforto da minha própria família. Agora, quando eu falo submissão ao governo, pagar impostos, daquilo que é devido a todos, nunca ficar em dívida com ninguém, permanecer em dívida, inadimplente, eu pagar o amor que eu devo às pessoas, e eu andar de maneira acordada, consciente do que está acontecendo, da volta de Cristo, e andar de maneira digna, isso aí me desafia muito. E o duro desse texto não é que é difícil, novamente, de interpretar, o duro dele que é objetivo demais. E esse é o desafio que eu queria dar para a igreja, gente, para começar por mim mesmo.
Porque eu tenho realmente essa veia revolucionária, eu tenho essa ideia de tem que mudar o Canadá todo, tem que mudar o mundo, tem que protestar, fazer um monte de coisa, mas isso tudo não adianta nada, gente. Isso tudo é vazio. Se eu não começar com santificação na minha vida, com amor ao próximo, com evangelização. Porque o governo é um reflexo do povo. Vocês acham que a Rachel Notley veio da onde? Surgiu do nada? Ela é criada aqui, gente, educada aqui. Esse é o Canadá, esses são os valores da sociedade. Ela não surgiu do nada. Tem um sistema que leva essa gente a surgir. Para mudar o sistema, não tem que derrubar o governante. Eu tenho que evangelizar essas pessoas que estão indo para o inferno. E transformar vidas. E eu andar com integridade para ser exemplo. E é esse que é o desafio duro de Romanos 13. Desafio primeiro para mim, que é muito duro, que eu quero passar para vocês e desafiar a igreja para que ande assim. É isso aí, gente.